Estamos de volta e hoje conversamos com um contabilista, Daniel Bampa, professor, uma pessoa que tem uma experiência muito grande de vida e que está falando um pouquinho com você sobre atualidades, sobre educação financeira, educação de valores. Daniel, dando continuidade, você estava falando sobre a importância, às vezes, do bom dia, né? Que eu acho que são 3 palavrinhas mágicas. É o bom dia, é um obrigado, é um dá licença, que faz toda uma diferença na vida de uma pessoa, né? Eu concordo. E muitas vezes nós fazemos muito isso sem sequer olhar para o outro. Eu tenho que olhar para o bom dia, Graça. Não é baixar a cabeça e resmungar esse bom dia. O por favor, o dá licença, muito obrigado, com licença, isso conta demais da conta. Todos gostam de ser bem tratados, mas dificilmente eles tratam bem. Isso Eu acho que é o acolhimento, né, Daniel? Eu concordo. Eu, quando dava aula de manhã, na porta da sala de aula, ou à tarde, eu esperava cada um dos meus alunos e dava a mão e olhava nos olhos. A criança de pequena, ela já estava tendo a dificuldade dessa parada para falar um bom dia. Eles vinham tão atordoados, tão barulhentos. O mundo também está muito barulhento, né? Eu acho que sim. Eu não sei se para o meu gosto nós temos barulho até desnecessário, dependendo inclusive da hora e o local. Muitas vezes nós vamos em algumas festas, participamos de alguma coisa, você está numa mesa, dependendo do salão dessa festa, você não consegue conversar, você tem que gritar. Isso vai levar muita gente à surdez, acredito. Não sou médico, mas acredito que sim. E vai levar também uma dor de garganta danada quando chega em casa, quando você tenta conversar. Então, nós nos habituamos a umas mudanças de vida que eu estranho muito. Eu acho que todas as vezes que vai para uma reunião, nós vamos para algum lugar para curtir pessoas, para curtir o ambiente, para curtir a festa. E muitas vezes nós não fazemos isso direito. E quando você diz da juventude, eu percebo que tem muitos jovens educados, por sinal. Estou dizendo assim, quando a gente começa a falar da juventude, a impressão que se dá que está tudo perdido, que é tudo mal criado, de jeito nenhum. Eu tenho exemplos belíssimos em volta de mim, no escritório, na família, no grupo que eu vivo, de filhos de funcionários, crianças fantásticas. Maravilhosas. Maravilhosas. Né? E você percebe que tem tudo para dar certo na vida. Aquele que se faz ouvir, ele vai mais longe. E para ouvir, você não tem que gritar. E eu tenho muito receio, Graça, da pessoa que chega para mim e fala baixinho: precisamos conversar sério. Aí é sério. Do que aquele que chega gritando com você, é diferente. Você já bota a coisa de uma determinada maneira que você já sabe que ele é dono do controle da conversa. Você precisa tomar cuidado, senão você bem barretense, cai do cavalo. Tá certo? É isso aí. Eu acho que quanto mais segurança a pessoa tem naquilo que ela quer dizer, mais baixo ela fala, mais olhando nos olhos, mais acolhimento ela traz. Eu concordo. E eu acho que isso aí, Daniel, são valores que são passados de geração em geração. Sim, sim. Você, como educador, você sabe na sala de aula, se você grita, o aluno grita, fala mais alto, quando vê, está todo mundo... Aquela gritaria. Gritando, não é? Se o professor domina naquele tom de voz, as crianças vão habituando com aquele tom. Eles aprendem com aquilo, aprendem a fazer aquilo. Vamos falar de novo do dinheiro que nós começamos a conversa, que parece que é o foco que nós estamos querendo dar hoje. Você percebe que a própria vida, a própria comunicação que nós recebemos, valoriza-se muito o dinheiro pelo dinheiro. E, particularmente, você deve ter experiência no grupo que você convive, que eu tenho com o meu. Existem muitas pessoas podres de ricas e infelizes. E existem pessoas que não têm tanto dinheiro e são felizes na vida. Muito. O dia que você tem o dinheiro e perde o dinheiro, parece que o mundo ruiu, ele acabou, ele deixou de valer.
E a coisa não é bem desse jeito. Nós temos exemplos na nossa história. Você pega o Abraham Lincoln, por exemplo, e quebrou 4 vezes. E chegou onde chegou o Abraham Lincoln. E ele transmitia valores. Valores. Ele caía, eu falo, cair é humano, levantar é divino. Porque ele tinha princípios muito sólidos. Quando o filho dele, do Abraham Lincoln, foi para a escola, ele escreveu uma carta para o menino levar para a professora o que ele queria que ele aprendesse na escola. Foi. Não é? Cobrando da professora que fizesse do filho dele um homem. Que não só, hoje a gente vê muito, né? Os pais paparicando, encobrindo os erros dos filhos, ao invés de admitir, se desculpando no lugar do filho. Eu lembro, quando a gente fazia alguma coisa, meu pai fazia a gente voltar e assumir aquele erro e pedir desculpa por aquele erro. Hoje o pai vai lá na escola e quer brigar com o professor e quer sempre dar razão para o filho em tudo. Não é, Daniel? Concordo. Até quando eu parei na escola, que está fazendo já uns par de anos, a escola já estava assim, numa situação um pouco difícil nesse aspecto de disciplina e conduta. Dizem que hoje piorou demais. Aluno ameaçando bater em professor, pai ameaçando bater em professor. E quando você pega o menino, quando você começa a conversar com o menino e tenta resolver alguma coisa, e ele traz o pai, 2 minutos de conversa você tem com o pai, você conclui que até que o menino é bom demais da conta por aquilo que ele tem em casa. Tem muito disso. Como é que um pai vai manter um filho protegendo do jeito que faz, que tem sido feito, que a gente percebe, se o menino não aprende a tomar as decisões sozinho e responder por aquilo que ele fez? Eu acho que a escola é um aprendizado em todo sentido. Educação tem em casa, formação é na escola. Na escola, concordo. Educação é berço, formação é escola. Se você não tem educação, dificilmente você vai aproveitar bem aquilo que é a formação escolar. Se você não tem um alicerce, uma base para saber digerir aquilo que é próprio, que você tem que fazer de você, para você galgar os outros degraus superiores, essa pessoa vai penar muito mais do que aquele outro que tem essa formação. Daniel, e nesse sentido a gente volta lá na educação financeira. Você vê, meu pai falava, rico é aquele que consegue guardar um pouco do salário que ganha. Não importa qual salário, se é o salário mínimo, se é R$600 ou se são 6.000, a quantidade que for. É você se adaptar e controlar. E eu acho também, e tenho quase que certeza, quando as finanças estão controladas, você gasta de acordo com o que você ganha, a família está controlada. O desequilíbrio financeiro também gera esse desequilíbrio emocional, esse desespero, ter que pagar aquilo que você não conseguiu ganhar. Existe um outro ditado, mais ou menos igual ao seu, que diz o seguinte: rico é aquele que não tem falta de nada. É aquele que não falta nada para ele. Eu posso considerar uma pessoa dessa rica. Nesse aspecto, você dizendo que toda vez que você tem esse desequilíbrio financeiro do filho, ele vai desequilibrar a finança do pai, da mãe e da família. Isso vai gerar lá dentro de casa também uma desarmonia, talvez uma discussão de alguma maneira. Dinheiro é função da gente ser contador, economista em algumas coisas, orientador em algumas vezes, muitas vezes até sem ser, você acaba sendo advogado ou conselheiro para algumas coisas. Os grandes atritos que tem nas famílias, muitas vezes, é essa função monetária, inclusive desunião, inclusive isso. E o dinheiro é um tremendo desagregador. Você pode perceber que as grandes heranças que vão para tribunais grandes é de muito dinheiro. Você não vê uma família simples que toca a vida de uma forma regular com grandes ações na justiça para resolver o que eles têm. Para começar, já não tem muito que discutir.
E você une muito mais na falta, vou usar um termo até meio pesado aqui, até na desgraça e na doença, você une muito mais do que quando todo mundo tem dinheiro e vai resolver. No período de bonança, né? Isso acontece com a gente praticamente, não vou dizer todos os dias, com uma frequência impressionante dentro do escritório de contabilidade que não tem nada a ver com isso. Mas você começa a perceber a extensão disso para outro lugar. Eu tive um caso, rapidinho, sem querer falar o nome de ninguém, mas um exemplo, de um pai xingando o filho na minha frente, e o pai sempre deu tudo para o filho. E um determinado motivo, ele estava com a dificuldade financeira, o pai não pôde ajudar naquela época. Sentados os dois na frente da minha mesa, mas xingando tudo quanto é palavra possível. Eu falei com o rapaz, aqui não, na minha frente, brigando com seu pai. Não, mas ele é isso, é aquilo. Porque a gente te deu tudo na vida. Né? Eu conversei com o pai dele, acho que você não deu tudo na vida dele, não. Você deixou de passar para ele a informação de respeito para você também. Faltou isso. Que aquilo era suado, era ganhado com suor e com muito trabalho. Sim, para que ele pudesse te respeitar. Vezes. Foi sim. Nós estamos chegando ao final, né, da nossa entrevista. E eu quero te agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui trazer essa contribuição valiosa. O assunto é inesgotável, mas eu acho que fica aí a reflexão para as pessoas que estão nos assistindo sobre a importância do equilíbrio, da conversa, da humildade. E eu queria te deixar aí para você deixar as suas considerações finais. Eu te agradeço muito essa oportunidade, não por minha causa, vamos dizer assim, mas uma oportunidade de tentar falar com o pessoal. Isso a gente usava muito na escola. Sempre nós colocávamos para cada um que ele é responsável pelos atos dele, não querendo copiar o Saint-Exupéry. Mas aquilo que você faz, você colhe. E muitas vezes eu ouvi também de uma pessoa comentando, dependendo da formação que a pessoa tem, jabuticaba não dá laranja. Você cultiva o negócio, você colhe aquilo que você cultivou. Então eu acho que vale a pena, só um lembrete, Graça, que a gente vai percebendo no dia a dia que tem uma falta. Converse um pouco mais, dialogam, não discutam. Não discutir. Discutir é querer tomar partido de cada lado e querer que a sua palavra ou o seu ponto de vista seja o vencedor, não leva a nada. Saber pedir desculpa, saber dizer que errou, pedir perdão por aquilo que fez, mas também se perdoar, vale muito. Obrigada, professor. Eu agradeço. E fica aí para vocês essa reflexão. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Continue com a gente.